professor Rafael Pereira é doutor em Engenharia Biomédica, docente do curso de Medicina da UESB-Jequié, líder do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Neuromuscular e líder do Núcleo de Pesquisa em Fisiologia Integrativa, além de ser o meu orientador. Boa noite, professor. E aí, boa tarde, tudo bem? Tudo bom e com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. O pessoal está entrando, estão participando. E aí, enquanto o pessoal entra, o senhor podia ir contando um pouquinho como foi sua carreira acadêmica, como é que tudo começou. Beleza. Bem, eu entrei na graduação com 17 anos, ingressei no curso de fisioterapia. Na época, foi a minha única opção. Por diversas razões, era um boom da fisioterapia, eu me encantei por diversas razões. Ingressei no curso. Aí, logo no começo do curso, segundo semestre, comecei a conhecer fisiologia e comecei a ter oportunidade de contato com pesquisa. E aí me encantei, daí de lá decidi que eu queria seguir estudando parte de ciência básica, mais voltada para a parte de questão de ciência do movimento. E aí, então, terminei a graduação. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de ter uma parte de iniciação científica em ciência básica, né, em bioquímica, mais voltada para bioquímica do exercício, principalmente, bioquímica de proteínas. E aí, então, mas fui cursar mestrado em engenharia biomédica e depois doutorado em engenharia biomédica. Aí a minha trajetória acadêmica é essa daí, no que diz respeito à E teve formação, né? algum fato que foi decisivo para o senhor se encantar pela ciência? Sim, teve, por incrível que pareça, um exemplo negativo. Eu, logo no começo da faculdade, primeiro semestre, assim, empolgado, né? Aí fui fazer estágio em uma clínica e aí a fisioterapeuta responsável pela clínica não dava muita liberdade pra gente, que era estagiário só para observar, no caso, né, até e tal. E aí eu sempre fui muito questionador, né? Aí eu comecei a questionar muita coisa. Por que todo paciente que chegava a determinado aparelho era sempre do mesmo jeito? Tipo assim, não mudava a modulação, a intervenção é a mesma. É meio que tipo assim, imagina para um médico, né, um estudante de medicina. Você está esteja no lugar, todo paciente que chega lá, o plantonista passa de pirona. Ah, tá com dor de cabeça de pirona, tá com diarreia de pirona. Imagina uma coisa tipo, desse tipo, sabe? Aí eu questionava, né? Aí ela me deu um coice que, tipo assim, meio que tipo assim, se coloque no seu lugar, que aqui você é meramente um estagiário para observar. Aí eu fiquei na minha, né? E falei, rapaz, se isso daí for fazer ciência, eu não quero ser nada na minha vida, não. Falei, né, eu me recuso a acreditar que o mundo seja desse jeito, o mundo da área de saúde, no caso especificamente na época da fisioterapia. E aí, meio que por coincidência, logo em seguida eu fui conhecer ciência básica, laboratório de pesquisa. Aí eu falei, não, é isso daqui que eu quero e percebi que eu teria como os conhecimentos de ciência básica de alguma forma tentar contribuir para a ciência aplicada, né? Aí foi um fato meio que tipo assim, eu transformei um feedback negativo em uma coisa positiva para mim. Muito bom. Professor, o nosso tema hoje seria, né, carreira acadêmica, quando começar. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é essa carreira acadêmica. Então, ó, eu não entendo muito no sentido assim que tem uma norma, que tem que começar durante a graduação o mais cedo possível, ou tem que primeiro graduar para amadurecer e decidir. Eu conheço todas as possibilidades, pessoas bem-sucedidas na carreira acadêmica que tiveram diferentes trajetórias, tá? Agora, uma coisa é fato, né? Quanto mais cedo você começa, é, de certa forma é melhor porque você vai conseguir trilhar um caminho mais linear, vamos dizer assim, né? Mais não diria correto, né? Ah, mais adequado, vamos dizer assim, ok? O que eu percebo, por exemplo,
quanto mais cedo, quanto mais na graduação o estudante inicia a iniciação científica, melhor é para trabalhar, porque ele chega sem muitos vícios, com preconceitos relacionados à ciência, que às vezes ele vai acumulando de forma errada durante a graduação. Mas eu tenho bons exemplos de alunos que chegaram já quase no final da graduação e que deslumbraram, né? Deslancharam na parte científica. Agora, quanto mais cedo, melhor, mas não tem, eu não coloco dessa forma, sabe? Que tem que só vai se dar bem quem começa desde cedo. Entendi. Eu, particularmente, professor, essa é uma das lives mais importantes para mim. Porque eu já falei várias vezes para o senhor, né, que eu quero a carreira acadêmica, eu quero fazer mestrado, eu quero doutorado. E o que é que eu percebo? Que quando é dia de ir para o hospital, eu acordo bem, acordo feliz. Boto 5 minutos de cochilo, mas eu acordo. Só que quando é o meu dia de folga, que eu posso ir direto para o laboratório, passar o dia só estudando e fazendo ciência, eu acordo muito mais feliz. Eu não sei explicar o que é, mas com certeza é a carreira que eu quero. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, por solucionar várias dúvidas de todos, inclusive as minhas também, que estão na lista. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa antes de começar com as dúvidas? Só que, não sei, pode ser que para muitas pessoas ouvir o que você acabou de falar aí seja estranho, né? Mas eu sei perfeitamente o que é isso, que eu também acordo feliz quando eu vou para o laboratório. Bom. Acho que o ambiente do laboratório ajuda muito também. O fato do senhor escolher quem entra no laboratório ajuda, porque são boas pessoas, você está em um lugar onde você se sente em casa. Isso também influencia muito. É diferente de estar em um lugar que você não se sente à vontade. Sim. No caso, a vantagem no grupo de pesquisa é que, assim, as pessoas que convivem ali, elas estão ali por uma questão de seleção, né? Quando você chega num ambiente de trabalho, numa turma da graduação, outros ambientes, tipo assim, tá todo mundo ali, conquistou o direito de estar ali por diferentes razões e você é meio que obrigado a conviver com todo mundo. Não estou falando isso como uma coisa ruim, né? Mas é assim, você tem que conviver com todo mundo. Enquanto que dentro de um grupo de pesquisa, as pessoas são selecionadas, né? Por um parâmetro específico. E aí, no caso, a tendência é que o ambiente seja um pouco mais harmonioso, né? Apesar de que você sabe bem que eu não sou muito a favor do marasmo, não. Eu gosto do caos. Eu sei. Eu gosto de misturar a gente. Nossa primeira pergunta... Tem que ter pessoas que pensem diferente. Não, realmente, acho que isso faz o grupo crescer muito. Cada um tendo uma visão diferente, gerando discussões. Exato. Nossa primeira questão aqui foi uma questão mais de conceito, né? Que seria, formalmente, o que significa ser PhD? Tá. Não, vamos lá. A pergunta é o que significa ser, né? Então, tem um aspecto um pouco pessoal nisso daí, mas o conceito de PhD, na realidade, é um conceito importado, né, de Estados Unidos e Europa. Porque no Brasil, conceitualmente, não existe, formalmente não tem PhD, ok? Então, PhD é um título compatível ao doutorado. Só que em países, principalmente anglo-saxões, você tem uma cultura de um programa de doutorado cuja a titulação ao final é chamado de PhD, né? Se você for pensar em questão de titulação, é a mesma coisa. Você concluiu um doutorado, você é doutor, né? Ou você concluiu um PhD, que é um programa de doutorado na Europa ou nos Estados Unidos, ok? Conceitualmente, a questão é de que você foi capaz de desenvolver uma tese e defendê-la, tá? Tanto que sustentar essa tese publicamente e mediante uma banca avaliadora, né? Tanto que, por exemplo, na ata de defesa do doutorado, vem dizendo assim, que é a ata de sustentação pública da tese. Então, você foi capaz de criar uma tese e defender essa tese. Então, isso, ou seja, você foi capaz de filosofar a respeito de determinado assunto, né? E então isso te confere um grau como se você fosse um filósofo.
Então, a sigla PhD vem de Philosophy Doctor, ou doutor em filosofia. Então, a priori, toda pessoa que conclui um doutorado, ela poderia ser, né, intitulada dessa forma, né, como doutor em filosofia. No Brasil, culturalmente, muitas vezes se usa por uma questão de distinção, né, porque como a gente tem essa cultura de que qualquer pessoa que termine a graduação na área de saúde, ou até fora da área de saúde, né, o pessoal do direito também reclama essa questão de usar o termo, né, doutor, aquele DRzinho. Então, para fazer uma distinção, é muito comum pessoas no Brasil que tenham concluído doutorado usarem o PhD. Eu costumo usar mesmo. Eu prefiro usar o PhD ao final do meu nome do que o DR na frente, mas não por uma questão mesmo de aqui no Brasil, porque eu me comunico muito com pesquisadores de fora. Eu colaboro com 6 ou 7 pesquisadores americanos e um alemão, e estou para iniciar uma colaboração com um saudita agora, enfim. E aí, com eles, às vezes, se eu botar o DRzinho na frente, é uma coisa. Quando você coloca o PhD no final, eles percebem logo, ele tem um doutorado. Okay? Então, é mais por isso mesmo. Mas, formalmente falando, é a mesma coisa, concluir o PhD e um doutorado. Usar Entendi. o DR ou o PhD. Uhum. Próxima. A iniciação científica é só para quem quer cursar mestrado e doutorado após se formar? Não. A iniciação científica ela serve para dar uma base de conhecimento científico para a pessoa, de conceitos de ciência, né? E eu considero que isso é muito importante para toda e qualquer pessoa, tá? Que eu vou falar agora voltado para a área de saúde, né? A gente vive um problema hoje, não só no Brasil, né? No mundo, vamos falar especificamente de Brasil, de o que eu vejo como chamado de analfabetismo científico, sabe? Rapaz, é uma coisa absurda o que a gente está vivenciando. As pessoas não têm a menor noção de conceitos básicos de ciência e aí aceitam qualquer coisa, né? Fake news é muito fácil de ser aceita e disseminada justamente por causa dessa, muitas vezes, analfabetismo científico. E eu não culpo nem as pessoas por isso, né? Eu culpo o sistema, a culpa é do sistema. O sistema não dá o suporte para que as pessoas tenham uma boa formação científica, né? Eu costumo até usar um exemplo nas aulas de mestrado e doutorado, que às vezes eu falo de metodologia científica. Eu pergunto, vem cá, alguém aí sabe quem é Wallace? Aí todo mundo fica assim, todo mundo sabe a teoria da evolução, sabe? Já ouviu falar de Darwin? Sim. Já ouviu falar de Wallace? Não. A gente, desde do ensino fundamental, ensino médio, a gente aprende a teoria da evolução baseada em Darwin, sendo que cientificamente o mérito é de Wallace e Darwin. O Wallace, a ciência especula que talvez ele tenha chegado às conclusões primeiro do que o Darwin. Nos Estados Unidos, na Europa, isso é ensinado assim, no Brasil não. Então, tipo assim, no Brasil não se dá o valor, o mérito a quem produziu o conhecimento. Então, desde as coisas pequenas, a gente observa isso. O nosso sistema de ensino, ele é muito voltado para decoreba, não é para você ter senso crítico, né? O cientista que eu tenho maior admiração é o Richard Phillips Feynman. O Feynman, ele teve no Brasil mais de uma vez, e em uma das vezes ele fez uma crítica muito grande. Quem nunca leu o livro dele, a autobiografia dele, O Senhor Está Brincando, Sr. Feynman? Eu sugiro que leia, sabe? Ele faz uma crítica a esse sistema de ensino no Brasil que não é voltado para a ciência. E olha que ele teve aqui, ó, há décadas atrás. Né? Se eu não me engano, na década de 60 que ele teve por aqui, foi um pouco antes dele ganhar o Prêmio Nobel, a primeira vez que ele teve por aqui. Se eu não me engano, ele ganhou em 65. Então, assim, é uma questão cultural, sabe? E a iniciação científica, ela permite isso. Lá no grupo de pesquisa mesmo que eu coordeno, né, no qual você faz parte, eu tenho mudado ao longo do tempo a forma de trabalhar nos alunos de C. Antes eu me preocupava o seguinte, ó, o sujeito ele tem que sair pelo menos sabendo fazer tabulação de dados, estatística básica, ler, interpretar um artigo científico. Beleza. Quero que dá a base para o sujeito entrar no mestrado. Aí, só que o perfil do alunado dentro do grupo de pesquisa hoje, muitos deles estão não indo para mestrado e doutorado, eles estão indo para assistência. E aí eu tenho percebido isso e tenho agora mudado um pouco, se você sabe disso, porque vivenciei lá no grupo, primando um pouco mais para que alguns conceitos de ciência aplicada para a prática clínica, eles sejam mais trabalhados, justamente para que a iniciação científica atenda também essa outra demanda. E eu acho que isso deveria ser uma regra na educação brasileira de uma formação científica, seja para fazer pesquisa
seja para consumir conhecimento científico e botá-lo em prática, né? Que a gente não tem no Brasil. E eu percebo muito isso no cotidiano, que hoje não é qualquer artigo que eu leio que eu confio, justamente porque eu aprendi a como avaliar se um artigo deve ou não ser confiável, né? Uhum. Exato, exatamente. É muito comum a gente ouvir discursos, né, do tipo assim, ah, determinada informação lá está publicado. Não é porque está publicado que aquela informação é confiável, né? Você sabe disso que eu propositalmente costumo passar artigos para leitura e discussão que são artigos ruins, de propósito, para que os estudantes eles saibam distinguir o que é um estudo bom e um estudo ruim. Só que eu não falo antes que se é bom ou ruim, né? Costuma, às vezes, no final lá da discussão, todo mundo, eu pergunto, e aí o artigo, vocês gostaram do artigo? Poxa, artigo muito bom e tal. Aí eu vi, começo a mostrar as falhas do artigo e mostro que não é confiável. E aí isso ajuda a criar esse senso crítico, que as pessoas deveriam ter, sabe? E isso é uma educação baseada numa formação de educação científica mesmo, né? Esse senso crítico traz melhorias até para a sua própria prática clínica, saber Sim. se um novo medicamento que está sendo lançado deve ou não ser usado, porque não é só porque publicou que pode ser usado. E às vezes pode Uhum. ser usado, mas aquele estudo foi em determinado grupo, não pode ser usado para todos os pacientes. Tem todo esse cuidado na prática clínica. Exato, exato. Exatamente. E a outra questão é bem parecida com essa, né? Em que medida a Uhum. iniciação científica pode contribuir com a formação acadêmica? Então, essa formação científica, né, de senso crítico em relação ao conhecimento científico, e porque, assim, eu volto a dizer, tanto para se a pessoa tem a intenção de produzir ciência, ou seja, ela se engajar no meio acadêmico para se tornar um pesquisador, quanto para uma pessoa que vai consumir ciência. Todo mundo consome ciência, né? De forma direta ou indireta. Se você está na área de saúde, então, se é um profissional da área de saúde, você vai consumir ciência de forma direta e tem que saber distinguir o que é ciência boa, o que é ciência ruim, para colocar em prática o que há de melhor evidência, né? Uhum. Professor, uma dúvida. Essa agora é minha. Sim. O senhor sempre Aham. fala que. O senhor não sempre fala, mas o senhor uma vez me falou, né? Que seria melhor ir para a residência para depois ir para o mestrado. Só que no Sim. caso de pessoas que não sabem qual residência querem, será que não já pode ir logo para o mestrado e deixar a residência para depois? Tá, vamos lá. Isso daí é uma coisa, uma peculiaridade no caso da formação médica, tá? A gente precisa deixar isso bem claro aqui, que isso daí é de uma conversa entre eu e você e a minha opinião em relação, e principalmente em relação a você. Porque, assim, a formação médica, eu conheço poucos médicos que vivem exclusivamente de ciência, sabe? Os poucos que eu conheço são muito bons. São fora de série. Uma delas, por exemplo, é uma grande referência para mim, enquanto pessoa e enquanto cientista. Mas são poucos, sabe? E a demanda médica é muito grande. E eu acho que vale a pena para o médico, porque o sistema de residência médica ele é muito bem estabelecido e vale a pena nesse caso, ok? Mas eu não boto isso como regra, não, ok? Eu só acho que, tipo assim, a chance de um médico sair do ambiente de residência, de atuação clínica, e ir para o mestrado e ter sucesso nessa forma é maior do que se ele cursar o mestrado e depois querer voltar para a residência, sabe? Eu acho que é muito nisso. E tem como na residência se fazer ciência. Você sabe que lá no grupo é raro alguém desvincular, né? Então o povo forma, vai cada um para um canto, mas a gente continua estabelecendo colaboração. Então eu tenho alunos médicos formados no grupo que estão na residência e que estão com projetos de pesquisa e eu continuo dando suporte. Então tem como continuar fazendo pesquisa no ambiente de residência e aí ao final talvez virar e falar assim, não, agora eu estou num status que no que diz respeito à formação médica é o meu limite. Agora eu vou para um degrau superior no ambiente acadêmico.
sabe? Então, no caso da formação médica, eu vejo dessa forma. É uma opinião minha e, no caso, de forma muito particular em relação a você, né? Entendi. Obrigada, professor. Nada. No caso, para quem quer sair da graduação direto para o mestrado, quais são os pontos chaves que devem ser fortalecidos no currículo? Tá, se você... isso é uma coisa eu acho que é uma informação de utilidade pública, sabe? Eu participo eu oriento em 3 programas de mestrado e doutorado, e então tem processo seletivo, a gente participa das bancas de avaliação, né? E o que que acontece? As pessoas precisam ter em mente uma coisa, olha só, se você quer ir para residência, você deve primar por um currículo durante a graduação que te direcione para ambiente de atendimento clínico. Então, você fazer cursos, esse tipo de coisa voltado para ambiente clínico. Se você deseja, almeja uma carreira acadêmica, você tem que ir para congresso apresentar trabalhos, tentar produzir artigo científico, fazer cursos voltados para a área, mais voltados para a área acadêmica, ok? Então, na hora de avaliar o currículo, num processo de seleção de mestrado e doutorado, entre uma pessoa que tem 10 anos de experiência numa UTI, por exemplo, e uma pessoa que fez uma iniciação científica muito boa, conseguiu produzir vários resumos em congresso e artigos científicos durante a iniciação científica, o peso na avaliação vai ser muito maior da pessoa que galgou um currículo voltado para a pesquisa, sabe? Então, tem esse aspecto. Se você deseja, se você almeja a carreira acadêmica, direcione para isso. Eu já participei de seleção de programa de mestrado e doutorado que a pessoa tinha um currículo excelente se eu tivesse avaliando para admitir como um plantonista dentro do UTI. Eu estou inventando UTI, tá? Mas de um hospital, para trabalhar dentro do hospital, entendeu? Um currículo que, clinicamente falando, era perfeito. Mas eu não encontrava nada no currículo que me indicasse que a pessoa teria condição de, dentro de 2 anos, conseguir produzir um estudo científico bom, um projeto de ciência bom. Porque o mestrado é assim, né? É tiro curto. Você só tem 2 anos para produzir uma dissertação. Então, se a pessoa não adianta querer chegar no mestrado e no mestrado aprender a fazer ciência. A iniciação científica serve para isso. O que muitas vezes a gente vê a pessoa chegando no mestrado, e aí no mestrado vai aprender a tabular dados, fazer estatística básica, que é aquilo que eu falei, que na iniciação científica era para ser assim, é o default, é o básico, sabe? A pessoa tem que sair sabendo fazer isso, né? Então, é essa questão. Construa um currículo voltado para a área acadêmica, desde a iniciação científica. Participe de grupo de pesquisa. Beleza? Beleza. Mestrado e depois doutorado, ou ir direto para o doutorado, se o aluno preencher os requisitos? Aí eu acho que a pergunta está perfeita, né? Se a pessoa atende os requisitos, acontece que isso é uma coisa que deveria ser rara. Se a gente for olhar, a realidade é rara. Uma pessoa que termine a graduação e já tem um know-how suficiente para ingressar no doutorado é uma coisa rara. Existem casos, eu conheço um caso, tá? Mas é uma coisa rara, sabe? É uma pessoa que conseguiu, ao longo da graduação, na iniciação científica, atingir um grau de maturidade científica que ela é capaz de conduzir um projeto de doutorado. O que às vezes acontece é o quê? Tem programas de pós-graduação que eles estão tentando acelerar o processo. Na USP mesmo, tem alguns programas de pós-graduação que eu conheço pessoas que estão vinculadas, tudo mais e tal, convivo, e que eles falam que alguns orientadores não estão querendo orientar mestrado, quer passar direto ao aluno para o doutorado. E isso é independente do grau de maturidade do aluno, sabe? Isso não é bom. Eu tenho um grande amigo que a gente publica junto e que ele veio da USP e passou por isso. Ele foi direto para o doutorado. E ele fala comigo, eu me arrependi. Eu me arrependi porque quando eu concluí o doutorado, eu ainda não tinha maturidade científica suficiente. E aí ele penou muito para conseguir conduzir projetos sozinho, porque ele ficava muito dependente da orientadora dele, porque ela já tinha maturidade científica. Então, assim, a formação acadêmica é um processo, sabe? Não vale a pena pegar atalhos, sabe? Vale a pena você curtir o processo e aprender durante ele. Eu concluí o doutorado em 2012.
Até hoje eu estou aprendendo coisa, até hoje eu estou amadurecendo cientificamente. Né? Nas últimas reuniões do grupo, você participa sempre, você tem visto, eu tenho falado sobre isso. Ó, eu estou mudando várias formas de trabalhar a ciência, porque eu tô percebendo que a gente precisa amadurecer em alguns aspectos. Então, a ciência, a maturidade científica, ela é alcançada ao longo do caminho. E quando você encurta esse caminho, você está perdendo, você não está ganhando tempo. Na verdade, você está perdendo tempo de amadurecer. Tá? A minha sugestão é essa: não tente cortar caminho, sabe? Faz o processo que você faz a iniciação científica, aí no mestrado você vai amadurecer um pouco mais, no doutorado você vai amadurecer um pouco mais, para que você termine o doutorado com condições de conduzir um projeto sozinho. Porque a verdade é essa: quando você conclui o doutorado, você se torna um pesquisador independente. Não existe titulação acima do doutorado. Academicamente falando, o doutorado é a última titulação. Então você nunca mais vai ter orientador, você nunca mais vai ter alguém para poder te dar um suporte, assim, para se responsabilizar pelo seu projeto. O único momento na minha carreira acadêmica que eu tive um momento de, como é que eu poderia dizer, de aquelas coisas, crise existencialista, né? Tipo assim, e agora o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Foi no dia que eu concluí o meu doutorado. Não sei se eu já te contei essa história, para algumas pessoas lá no grupo eu já contei. Eu defendi o doutorado, beleza, saímos da banca, fomos para a churrascaria, os meus familiares, o pessoal da banca e tal, beleza. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei sozinho assim, me bateu um gelo que, tipo assim, e agora, cara? Eu não tenho. Eu não vou ser mais estudante. Porque, assim, do ponto de vista formal, você não é estudante mais, depois que você conclui o doutorado. E aí aquilo me deu um vazio, que eu falei, cara, o que eu vou arrumar, cara? Eu gosto de ir sentar, estudar e tal. E aí eu parei e falei, não, pô, não é bem assim, né? Eu quero ser um eterno estudante, eu só não vou ser mais formalmente, sabe? E assim, porque para mim era uma coisa muito clara, eu ia amadurecer e vou continuar amadurecendo durante o processo. Então, se você tem a intenção de cortar caminho, não faz isso não. Você corre de se arrepender depois. Estou falando isso para você, sim, para todo mundo que está ouvindo aí, de alguma forma pode ser útil essa informação. Sim. O que o senhor acha dos mestrados profissionais na área de saúde? Uma boa opção para o profissional atarefado? Primeiro, professor, eu não sei nem que mestrado profissional era esse. Eu nem conhecia isso. Vamos lá. No Brasil, já há algum tempo, existe mestrado profissional. Não existe doutorado profissional. Então, existe mestrado acadêmico, a CAPES reconhece mestrado acadêmico e mestrado profissional, ok? A carga horária é a mesma, o processo de seleção é a mesma coisa, você tem que defender uma dissertação no final, você tem que ter, a CAPES avalia, tal qual o mestrado acadêmico, tem que ter produção científica, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que existe uma maleabilidade em relação à forma de se cumprir os créditos, ok? Então, por exemplo, enquanto em um programa regular, normalmente as disciplinas elas são espalhadas ao longo de um ano inteiro, no mestrado profissional, isso fica muitas vezes condensado, finais de semana, esse tipo de coisa, para viabilizar as pessoas que estão no ambiente de assistência, por exemplo, na área de saúde, para que elas possam cursar mestrado e doutorado, ok? Isso foi uma tentativa do Brasil de fazer algo que já é norma, é lei na Europa, principalmente, que na Europa, por exemplo, o tal do PhD na Europa, existe uma normatização que todo programa de doutorado lá, tipo PhD, as pessoas, os estudantes, eles têm que ser expostos a ambientes, a circunstâncias, a oportunidades de vínculo entre o ambiente acadêmico e a prática, para tentar aumentar a aplicabilidade do conhecimento formado dentro do ambiente acadêmico para a prática. Então, o Brasil fez uma tentativa há algum tempo, né, e mantém isso, essa tentativa, ok? Mas do que diz respeito à titulação, não tem diferença, tá? E a questão de poupar tempo depende muito do perfil do programa. Eu conheço programa de mestrado profissional que a exigência é praticamente a mesma coisa do acadêmico, sabe? Enquanto eu conheço outros que é muito mais maleável. Então depende muito do perfil do programa. Mas existe sim mestrado acadêmico. E uma das prioridades dele é a seleção de pessoas que estejam no ambiente de assistência, né? E que tenham interesse em desenvolver trabalhos científicos e aprender e conviver um pouco mais com o ambiente científico. Entendi.
Cícero beleza? está até falando aqui no site que ele encontrou na USP esses mestrados Sim. profissionais. Não, tem várias universidades no Brasil que têm esse perfil. Vários, vários, vários. E, inclusive, a USP e outras universidades muito renomadas também que têm esse tipo de programa. Mas um detalhe, a acadêmico e profissional só existe em nível de mestrado. Em nível de doutorado, no Brasil, não existe, ok? Uhum. E, no caso, você vê como é que é, né? Na Europa, na realidade, o doutorado é que ele tem um perfil desse tipo. Não se faz essa distinção, mas existe essa norma de que a pessoa precisa, ela tem que ser exposta a disciplinas ou algumas ações obrigatórias que ela tem que fazer essa interface entre a academia e a prática clínica, o ambiente de trabalho, esse tipo de coisa. É por isso que, por exemplo, alguns países na Europa são referência em, por exemplo, engenharia, né? A Alemanha, por exemplo, é muito casado isso, sabe? O profissional, a parte profissional e a parte acadêmica, né? Entendi. Para ser professor universitário, qual grau de instrução mínima eu necessito? Graduação. Graduação? Mas eu. Graduação. Para poder dar aula, você tem que ter a titulação mínima, você também ser graduado, tá? Uhum, Só que aí é uma questão que é o seguinte: a probabilidade de você conseguir se engajar no mercado de trabalho como professor universitário, tendo apenas a graduação, é baixa, ok? A tendência vai ser você não ter essa abertura. Agora, a titulação mínima é graduação. Se a pergunta é a titulação mínima, é graduação. Essa que é, que é a questão. Obviamente, quanto maior a titulação, maior a chance de você conseguir se engajar no mercado acadêmico, né? No que diz respeito a ministrar aula em universidade. entendi. Eu achava que os editais já limitavam, por exemplo, a partir do mestrado. Não, aí que tá, vamos lá. Porque assim, nas universidades públicas, aí você tem lá um edital para seleção, né? Seja concurso ou seleção por tempo limitado, né? E aí, normalmente, principalmente as universidades mais antigas, né, que já estão mais bem estruturadas, a titulação mínima, às vezes, para professor substituto vai ser doutorado, beleza? Agora, eu já vi em universidade pública abrir para professor substituto apenas com graduação, né? Mas normalmente pede-se no mínimo uma especialização ou um mestrado. E as universidades mais tradicionais, elas já estão num ponto que, tipo, a maior parte dos professores já tem titulação mais alta, doutorado, e não tem por que pedir titulação tão baixa. No que diz respeito ao mercado acadêmico, na parte de universidades particulares, aí é diferente, entendeu? A exigência varia de universidade para universidade. Uma coisa que as pessoas precisam saber é o seguinte, que o MEC, ele impõe uma cota mínima de mestres e doutores, que nem é tão grande assim. Então, o que acontece? No que diz respeito ao mercado acadêmico na parte de universidades particulares, a universidade, porque assim, pagar um professor mestre e doutor é mais caro do que pagar um professor com especialização. Então, as universidades particulares normalmente trabalham meio que no limite da cota, sabe? É meio que assim, a gente fala disso, é um paradoxo, né? Uma pessoa que conclui o doutorado e vai para o mercado para tentar dar aula em universidade particular, ela vai correr o risco disso jogar contra ela, porque a universidade vai olhar e vai falar assim, não, esse sujeito vai ser muito caro para mim, sabe? Então, assim, tem várias histórias, né, ao longo dos anos, né? São algumas coisas meio estranhas, né? Que às vezes algumas universidades particulares fazem assim, elas vão, chega a época de avaliação, contratam um monte de mestre e doutor. Aí vem o MEC avalia, aí pontuou muito bem. Passou o período de avaliação, demite 2/3 dos mestres e doutores, contrata só especialista e até pessoa só com graduação para poder preencher, porque já avaliou. Aí, por causa disso, né, o MEC busca, às vezes, de tempo em tempo, mudar estratégias para tentar minimizar com que isso aconteça. Então, assim, as universidades particulares, é bom o estudante, quando ele vai escolher, ele olhar se a universidade tem um perfil de valorizar, né, a titulação dos professores e tal. Mas existe cota mínima. E as universidades, infelizmente, acabam trabalhando muito em cima da cota mínima. Como uma universidade pública, o sujeito ele fez o concurso, às vezes ele entrou como mestre, ou ele entrou como especialista. Aí ele vai fazer carreira.
Então, é muito comum você encontrar os professores com nível acima, a percentual, né, de mestres e doutores acima do mínimo exigido pelo MEC. Entendi. Eric comentou que na UF, no curso de física, agora é só com doutorado. Que é bom, né? Sim, é bom, isso é bom, isso é bom. Porque aí, no caso, você está aumentando o nível, né, de exigência. Isso é excelente. E dá para viver com E essa carreira e acadêmica? valoriza a pessoa que fez a opção, e valoriza a pessoa que fez a opção pela carreira acadêmica, né? Sim. Diga. E dá para viver de carreira acadêmica? Dá, pô, dá. Ó, é uma questão que é o seguinte, às vezes as pessoas têm uma visão que, tipo assim, professor universitário tá com a vida feita, é sossegado. Ó, se for ficar só com a base, questão do salário de professor e tal, você tem uma vida digna, sabe? Eu, particularmente, acho que eu tenho uma vida que é digna, eu tenho uma condição de vida muito melhor que maior parte da população brasileira, sou muito grato por isso e, na verdade, eu batalhei muito para poder chegar nisso. Mas virar e falar assim, fulano o professor universitário é rico? Ó, calma lá, não é necessariamente assim, tá? Uma das pessoas que eu mais eu desenvolvi muita admiração quando eu conheci pessoalmente a professora Leda Kessia, da UFMG. Ela foi presidente da CAPES, né? Presidente da CAPES tem quase um status quase que de ministro. E aí ela veio aqui na UESB para fazer avaliação in loco quando a gente solicitou para poder receber e ter o programa de mestrado e doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular da SBBQ, do qual eu faço parte como orientador. Ela veio. Ela foi presidente da CAPES até 2013. Ela se afastou só porque ela teve um câncer e saiu para tratar o câncer e tal. E ela é médica, tá? E ela fez uma opção de viver só da vida acadêmica. E uma coisa muito legal que, assim, ela é uma pessoa extraordinária, sabe? Eu não conhecia ela pessoalmente, só conhecia a carreira dela e já admirava. Quando eu conheci ela, e aí ela falando comigo assim, falou assim, olha só, aí depois da avaliação, né, ela conversando com a gente, ela falando, olha só, a gente vive hoje um momento muito bom para professor universitário no Brasil. Eu venho de uma época que professor universitário era desvalorizado, o salário era muito baixo. E o mais engraçado é que ela se formou médica, tinha tudo para deslanchar e tal, e ela fez opção por ser professora universitária, sabe? Ela é um exemplo desse tipo. E ela falando assim, naquela época, a gente dava aula porque gostava. Porque não valia a pena, não. Hoje é valorizado. E o que eu tô vendo é meio que uma mudança. A gente está regredindo em relação a isso. A gente chegou num ápice, né? Que professor universitário estava sendo bem valorizado e remunerado. E agora a gente está vendo no Brasil já há vários anos isso. Uma desvalorização da educação, tá? Infelizmente, tá? Mas dá para viver de vida acadêmica? Dá. Se você perguntar assim, você ser pesquisador, orientador de mestrado e doutorado, você ganha mais com isso? Na rede pública, não. Na rede privada, talvez. Eu não sei dizer da rede privada porque eu não oriento mestrado e doutorado na rede privada. Mas em universidade pública você não ganha diretamente nada mais por isso. Entendi. Seguir carreira acadêmica na rede pública ou privada? Quais as vantagens e desvantagens? Na rede pública você tem a questão de... eu não gosto muito desse termo estabilidade, porque, infelizmente, isso já se criou uma conotação como, tipo assim, o sujeito ele entrou, agora faz o que quiser, né? E existe isso, infelizmente, mas não é a totalidade, não dá para julgar o todo por uma parte. Você tem a estabilidade, você tem a tranquilidade de que a universidade ela te valoriza enquanto pesquisador, enquanto gerador de conhecimento. Enquanto que numa universidade privada, eu dei aulas antes de entrar aqui na UESB, 5 anos, eu acho, em várias universidades na rede privada. É assim, hoje você é professor lá, quando termina o semestre, você não sabe se você está no semestre que vem, sabe? Você não tem apoio para fazer pesquisa. Nos 5 anos que eu passei lá, eu produzi pra caramba, fiz vários projetos de pesquisa. 90 a 95% deles eu paguei do próprio bolso.
Não tinha apoio, tá, sabe? E assim, eu ainda tinha apoio, porque eu era cara de pau. Eu ia bater na porta do reitor, eu ia bater na porta do coordenador, do colegiado lá, e ia pedir apoio e ia conseguindo, né, uma coisa ou outra. Mas vários projetos eu fiz porque eu gostava de fazer pesquisa e comprava as coisas e fazia, sabe? Eu investia. Então, essa que é a questão. Eu tenho um eletromiógrafo, por exemplo, que quando eu comecei a dar aula, eu tomei uma decisão. Falei, não vou comprar um carro, não, eu vou comprar um eletromiógrafo. Fiquei um tempo bom andando de ônibus, de táxi, e paguei meu eletromiógrafo. E hoje, para onde eu vou, carrego ele. Eu passei na universidade como professor, trouxe ele. Eu já cheguei aqui procurando um espacinho no laboratório para poder usar o equipamento. Então, você tem essa diferença, sabe? Na rede particular, você não tem um apoio para produzir conhecimento. Na maior parte das vezes, a não ser que você seja contratado para orientar mestrado e doutorado, que é uma realidade que eu não vivencio, nunca vivenciei, eu não sei como funciona. Mas para dar aula na graduação, a universidade particular ela quer simplesmente que você entre na sala e reproduza o conhecimento para os alunos e pronto, não necessariamente gere um conhecimento novo. Enquanto que na rede pública, você tem mais liberdade e apoio para isso. Você tem editais de apoio, editais de iniciação científica, tá, sabe? Na rede particular, eu tinha aluno de iniciação científica, mas era voluntário, não tinha bolsa. Né? Na rede pública, a gente tem bolsa de iniciação científica. Então, é uma coisa mais formalizada para você conseguir produzir conhecimento. Entendi. Frente ao cenário no qual a pesquisa se encontra, ainda vale a pena fazer ciência? É possível construir uma carreira como pesquisador? Deixa eu te falar uma coisa. Fazer ciência sempre valeu a pena e sempre vai valer a pena. Porque você gera conhecimento, poxa. Sabe? A gente não pode abrir mão disso, sabe? E abrir mão disso é você optar por viver às cegas, sabe? A ciência ela serve para te dar respostas, né? É meio que tipo assim, você tá no carro na estrada. Você pode ir às cegas ou você pode ter um GPS na mão, onde você marca lá onde eu quero chegar e ele vai te dizer como é que você chega. A ciência é isso, entendeu? É o GPS para te guiar. Só para deixar claro, né, que essa analogia eu considero ela beirando a perfeição, porque às vezes as pessoas pensam assim que a ciência não erra. A ciência erra, assim como o GPS erra. Então, a analogia é justamente nisso, tá? O GPS ele tem uma margem de erro própria dele, no melhor dos GPS, de pelo menos 200 metros, ou seja, tem margem de erro. A ciência também tem. Mas tem que valer a pena, sabe? Tem que valer a pena. E vale a pena. É aquela frase, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se é o que a gente gosta, vale a pena, né? Sim, exato. Não, se é o que a gente gosta, é melhor ainda. Né? Mas fazer ciência é uma coisa necessária, sabe? É uma coisa necessária para a humanidade mesmo, né? E quando essa ciência ela vai se mostrando aplicável, aí a coisa vai evoluindo cada vez mais. Se você pegar para olhar, por exemplo, sei lá, 300 anos atrás, a expectativa de vida e a expectativa de vida hoje, isso é graças à evolução científica. Então, tipo assim, valeu a pena. Diversas outras coisas, sabe? Então, assim, fazer ciência vale a pena. A questão de valer a pena do ponto de vista pessoal, aí são outros 500, né? Tipo assim, aí eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de experimentar ciência, de viver ciência, né? Sou um curioso por natureza, de querer responder perguntas, de criar hipóteses, esse tipo de coisa. Então, eu gosto. Então, mesmo que eu não seja valorizado o suficiente, que eu não seja remunerado o suficiente, eu vou gostar e vou tentar fazer e buscar meios de fazer. Mas, que nem eu até falei, no começo da minha carreira acadêmica, eu mesmo custeava muita coisa. Mas, no que diz respeito ao todo, vale a pena e é necessário. Sim. Pra gente não viver às Pessoal, cegas. quem tiver dúvidas, pode ir colocando nos comentários que o professor vai responder. Professor, Eric perguntou 2 coisas. Deixa eu ver aqui. Sim.
Essa questão de capacitação em pesquisa não deveria ser o básico da graduação? Uma disciplina básica de cada curso? Sim, deveria. Assim, é tudo um processo de evolução, sabe? As matrizes curriculares hoje, todas elas têm uma disciplina ou de metodologia científica e ou de TCC, aonde se trabalha metodologia científica. Agora, como se trabalha, então, assim, ter isso como obrigatório já é uma coisa espetacular. Como se trabalha isso é uma questão absolutamente discutível e que eu acho que é uma coisa que precisa ser realmente discutida, sabe? É discutível e que precisa ser discutida. Né? Uma discussão no sentido de que o quê? Como essas disciplinas têm sido ministradas e quais mudanças seriam necessárias, se é que elas são necessárias. O que eu falei no começo, que eu percebo, cara, uma coisa terrível no Brasil, na população brasileira, um analfabetismo científico, é um sinal claro da necessidade de mudança na forma de se ensinar ciência. Isso não só na universidade, né? A gente está falando em nível de universidade, enfim, mas aí deveria ser obrigatório. E assim, a iniciação científica serviria para isso. Só que aí é uma questão que, assim, a iniciação científica depende do orientador. Tem orientador que vai querer aluno de iniciação científica só para poder servir de mão de obra. Né? Vai ficar fazendo serviço burocrático dentro do laboratório. E tem orientador que vai querer que o aluno tenha uma boa formação científica. Aí é você escolher bem o lugar, porque aí é uma questão que não é obrigação da universidade, ok? É uma coisa opcional. No caso, tipo, olha só, quando você entra na universidade, você passou por curso de graduação, curso de medicina. Na grade tem TCC, você é obrigado a cursar. Iniciação científica é uma coisa a mais que a universidade oferece. Que se você quiser, você pode pleitear isso. Então não é obrigatório. Okay? Só para poder deixar claro. E aí, nisso, que é a questão de você procurar a melhor formação possível, né? Outra coisa que a Eric falou é que essa capacitação em pesquisa seria mais interessante do que só ter o acesso através de iniciação científica. Não é mesmo? Ele perguntou, não? Como é que é? Assim, essa capacitação em pesquisa seria mais interessante do que só ter o acesso através da iniciação científica, não? Sim, hoje essa vivência ela é muito importante, sabe? O ideal mesmo seria que, tipo assim, que todo o corpo docente tivesse uma boa formação acadêmica para que em cada disciplina isso fosse aplicado, sabe? Aí a pessoa ia ver, ia vivenciar essa maturidade científica em todas as disciplinas que ele pegasse, e aí isso se tornaria uma coisa, tipo assim, estaria incutido na formação profissional da pessoa, sabe? É meio que tipo assim, algumas coisas dentro do laboratório, né? Algumas meio que normas que a gente tem. Ela se torna, a pessoa vê tanto aquilo acontecer que aquilo se torna uma coisa rotineira, sabe? É uma coisa normal. Alguns aspectos de o que prestar atenção no artigo científico, qualquer artigo que pegar, independente da área, a pessoa tá atenta àquele detalhe, porque é uma rotina do laboratório. Aí aquilo se torna automático. Se todas as disciplinas da graduação, vamos falar da graduação em medicina, todos os professores tivessem esse feeling e trabalhassem em cima disso, putz, os alunos sempre se formariam com a melhor formação científica possível, né? Então é essa questão, mas a gente não tem um perfil no Brasil de formação científica desse tipo, sabe? Mas eu acho que a gente está progredindo. Eu tenho esperança de que até esses eventos da própria pandemia mesmo e tal, abram os olhos a respeito dessa questão, sabe? De que a gente precisa melhorar a nossa maturidade científica. Parece que o Eric perguntou ali se é humanamente possível fazer mestrado e residência ao mesmo tempo. Sim. Ô, Eric, deixa eu te falar uma coisa. Na UFRJ, eu sei da UFRJ, tá? Que eu transitei lá no estado do Rio há muito tempo. Vários programas de residência na UFRJ, o sujeito termina a residência e recebe o título de mestre junto. Basta que ele defenda a dissertação, tá? Eu conheci médicos que fizeram residência em clínica médica em algumas áreas lá na UFRJ e que eles terminaram a residência com o título de mestrado.
Então é meio que o seguinte, porque na residência lá eles tinham uma norma de que tinha que fazer um trabalho de conclusão, e aí então eles fizeram um sistema que eles têm um programa de mestrado e doutorado em clínica médica, e que ele trabalhava em conjunto com um programa de residência em clínica médica. Então, várias das atividades em comum eram em comum, né? Alguns seminários que ele tinha que cursar na residência, ele acreditava, ele convalidava como disciplina para o mestrado. E eu sei isso da UFRJ, eu conheci pessoas que alcançaram isso assim. Mas eu acredito que em outras universidades, a própria USP é bem provável que tenha, porque ela tem programa de mestrado e doutorado em clínica médica. Então é bem provável. Então é viável sim, ok? Professor, Parece que você está perguntando. Oi? é, isso é comum ou particular da UFRJ? É comum em todos ou só da Então, UFRJ? eu sei claramente o da UFRJ, porque eu conheci um médico que na época eu trabalhava numa universidade particular, dava aula no curso de medicina, e o coordenador ele tinha mestrado e doutorado, e foi nesse sistema. Ele cursou residência e já recebeu o título de mestrado, que tinha essa possibilidade lá, ele cumpriu tudo que era necessário, e logo em seguida ele ingressou no doutorado. Tá? Agora, eu não sei te dizer com certeza quais outras universidades têm isso, mas é provável que a USP, por exemplo, tenha. Professor, estamos chegando no final do tempo para uma live no Instagram. Beleza. Foi muito proveitoso. Uhum. Eu gostei tanto das perguntas quanto das respostas. Solucionou várias dúvidas que eu tinha também. Muito obrigada. É uma honra ter o senhor aqui. Eu já falei no meu TCC e eu repito que o senhor mudou minha vida. Eu achava que o mundo era de um tamanho e hoje é de outro. Eu só tenho a agradecer. É isso. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de falar de ciência. Para mim é sempre bom. Estou sentindo muita falta do laboratório, que a gente fala de ciência o tempo todo. E aí é uma oportunidade de a gente discutir ciência. E eu gosto disso, você sabe. Para mim é um prazer. Te agradeço imensamente pelo convite. Podia ter convidado tanta gente para vir falar de ciência aqui, me convidou. Obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, boa noite para todos vocês. Fiquem em casa, se cuidem e até mais. Tudo de bom para todo mundo aí. Tchau, tchau.